Amém? O Senhor nesta noite quer falar em nossos corações, já falou no meu, tem falado a cegueira espiritual do povo de Israel. Amém? O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo. Então, surdo, esse povo que eu estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o meu servo do Senhor. O povo de Israel, vocês têm visto muitas coisas, mas não entendem nenhuma delas. Vocês têm ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. Por isso que aquele que conhece e respeitasse a sua lei, mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos levaram como prisioneiros, e não há ninguém o que as ponha à liberdade. Amém? Pode se sentar nessa noite, fique à vontade, em nome de Jesus Cristo. A cegueira espiritual não é diferente nos tempos de hoje. Quanto tem crescido a cegueira espiritual no meio do povo do Senhor Deus. O profeta está aqui, foi enviado para alertar o povo. Ele estava alertando não só o povo de Israel, mas também estava alertando os gentios. Por quê? Porque Jesus ele ia ser enviado para quê? Para libertar o povo de Israel, mas também para resgatar os gentios. Mas o povo não dava importância, por quê? Porque cada um estava seguindo o seu caminho de acordo com suas vontades. E não é diferente o que acontece no meio do nosso povo, ou do povo de Deus hoje em dia. Quantas pessoas estão seguindo as suas vontades, seguindo os seus caminhos e sendo direcionado para o seu próprio entendimento e esquecendo da palavra de Deus, que é a bússola que nos conduz o vivo e novo caminho, que é Cristo Jesus. Então é isso que não é diferente. E a cegueira espiritual nos últimos dias da noiva de Cristo na terra, do povo de Deus, né? A gente está vendo isso. Essa cegueira espiritual pode nos levar, como Jesus diz, cegos que guiam cegos, acaba todo mundo caído em um só buraco. Por quê? Porque o povo está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. O povo está vivendo em seu achismo e deixando de ouvir a voz de Deus. O que é uma cegueira espiritual? Tudo aquilo que a gente deixa de ser direcionado por Cristo e somos direcionados para o nosso próprio entendimento, estamos em cegueira espiritual. A palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo foi ali perseguir o povo, estava indo perseguindo, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele viu uma luz e Paulo ficou cego. Paulo ficou cego carnalmente, mas abriu os olhos espiritual, porque ele estava com a escama nos olhos ainda. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Ananias foi ao encontro a Paulo ali, que virou Saulo, a palavra do Senhor vai dizer que as escamas dos olhos de Paulo caíram. Não era só apenas as escamas físicas que impediu que ele enxergasse por 3 dias, mas sim as escamas espiritual que tampava a visão que ele podia enxergar, que impedia dele enxergar quem era a pessoa de Cristo. Você sabe qual é a maior cegueira espiritual que vemos no dia de hoje? É a religiosidade que está cegando o povo de Deus. Porque as pessoas acham que fulano faz aquilo, aquele daí não vai para o céu. Porque hoje o povo acha que ele é dono da porta do céu e acha que é ele que vai abrir a porta do céu para o irmão passar. Porque ele acha que Deus está condenando aquilo que Deus não está dando nem importância. Porque a palavra do Senhor, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus ele não está preocupado com o que eu uso. Deus não está preocupado. Deus está preocupado com minha alma. Como está o meu caminho? Como está a minha vida diante de Deus? A minha roupa fica, a tua roupa fica, mas a tua alma ela tem que ir para algum lugar e que seja para Cristo Jesus, a nossa alma. Que a gente não venha condenar o outro naquilo que ele faz, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus ele trabalha em multiformes. Então é várias maneiras de Deus trabalhar na vida do homem.
Muitas vezes Deus vai usar o quê? O que ele fala? Usarei as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então não condena aquilo que Deus já escolheu, porque não entendemos o trabalhar de Deus. Sabemos que Deus trabalha e é de acordo com a vontade de Deus, dele. Amém? Aleluia, Deus. A palavra do Senhor vai dizer que um certo homem estava à beira do caminho e ele era cego. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A multidão dizia: cala-te, não incomoda, mas ele gritou mais alto. A palavra do Senhor vai dizer que ele era cego, mas a palavra do Senhor não vai dizer que ele era surdo, né? Então a palavra do Senhor vai dizer que Cristo chega perto daquele homem e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver de novo. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus abriu os olhos, Cristo abriu os olhos daquele homem, e aquele homem saiu saltando e glorificando o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem seguiu a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente tem a palavra de Deus em nossas mãos, que é a Bíblia. Muitas vezes a gente não compreende a palavra em si, não porque ela não explica para nós, mas é porque estamos tanto nos olhos humano que esquecemos que a palavra do Senhor é revelação e é espiritualidade. Aleluia. A palavra do Senhor, ela não é carne, mas ela é espírito para nós. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus teve encontro com esse homem e ele saiu. Na palavra do Senhor a gente vai ver que muitas pessoas teve encontro com Cristo e elas não voltaram da mesma forma. Você viu que aquele cego ali foi curado. Coxos foram curados, pessoas mudas, pessoas cegas. Quer dizer que quando Cristo tem um encontro conosco, a gente tem um encontro com Cristo, a gente é transformado pelo poder da sua palavra. A gente é transformado pelo poder do seu Espírito. Você não vai ver Deus, Jesus, sentado na roda de pessoas cegas, de pessoas surdas, não. Porque quando Jesus chegava, o milagre acontecia. Você não vai ver Jesus seguido por vários cegos ou por vários coxos. Você vai ver as pessoas ali eram cegas que espiritualmente. Quero que eu te dê um exemplo. A palavra do Senhor vai falar do publicano, do cobrador de imposto, Zaqueu. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo entrou na casa de Zaqueu. E o que o povo começou a dizer? Quem é esse homem que se assenta com pecadores? Ali estava quem? Os mestres da lei. Eles tinham aquele livro ali da lei. A palavra do Senhor vai dizer o livro selado. Mas o entendimento deles era cerrado. Embora tivesse o livro da lei aberto, mas o entendimento dele estava cerrado. Os olhos espirituais deles estavam cerrados, pois eles não entendiam quem era a pessoa de Cristo. Por isso que Cristo disse para ele naquele momento: eu não vim condenar, mas eu vim buscar e salvar o que se havia se perdido. E quem se perdeu? O homem, porque deixou a religiosidade entrar no coração. O homem não se perdeu só no jardim, não. O homem está continua se perdendo aqui. Porque esqueceu que quem liberta é Cristo, através da sua palavra. Então o papel de convencer alguém não é seu, não é meu. Nosso papel é pregar essa palavra que tem poder. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor em Isaías 29, no verso 9. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: continuem cegos, se preferirem, sem ter tomado vinho. E esse é o problema da nossa geração. Muitos cegos decidem a vontade de Deus. Isto conta não porque não conseguem compreender a palavra em si, mas porque são cegos espiritualmente. A palavra do Senhor vai dizer: olha, sejam cegos se preferirem, como se estivessem bêbados. Porque a primeira coisa que eu penso quando bebe, eu nunca bebi, mas acredito, porque eu tenho parentes que bebiam. A primeira coisa que acontecia, eles ficavam meio assim,
forçando a visão dele. Significa que mexe na visão. Né? E quando a gente não é direcionado pela palavra do Senhor, a gente se encontra cego espiritualmente. Precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida. Entender que Cristo é a cabeça da igreja. Que Cristo, Ele veio para nos unir. Aquilo que estava separado, Cristo, Ele veio para unir o povo. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Se eu não sou da placa A, se aquele é da placa B, não fazemos parte do mesmo céu. Não fazemos parte do mesmo povo. Infelizmente estamos vendo isso. Últimos dias da igreja na terra, o povo está separado. O povo está se afastando de Deus e se apegando nas coisas. Está tirando Cristo do centro e colocando as coisas. Significa que estamos cegos espiritualmente, porque não estamos vendo a luz que é Cristo Jesus. Essa luz precisa brilhar em nosso coração. Jesus Cristo precisa arder o nosso coração. Precisamos ser iluminados pela palavra de Deus em nossas vidas. E precisamos permitir ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Igreja, Jesus está voltando. E para que Jesus volte, para que o povo de Cristo volte a enxergar, é necessário que Cristo abale o povo dele. Vai ser necessário que Cristo sacuda a igreja dele. Ele não vai sacudir só as nações, não. Cristo, ele vai abalar o povo dele. Por que ele vai abalar o povo dele? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde qual ele é a cabeça. Porque precisamos enxergar a luz que é Cristo. João diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor vai dizer, olha, e a terra vivia em densas trevas, mas surgiu uma luz. Houve-se uma luz, os homens viram a luz, mas preferiram mais as trevas do que a sua maravilhosa luz. O homem ainda continua em trevas, porque não reconhece que Cristo é a luz. Precisamos entender que Cristo é a luz. A palavra do Senhor, Isaías 29:18, vai dizer, naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado. Os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. Quem é a luz? Quem era o livro lacrado? A palavra do Senhor vai dizer que quando Cristo, ele entra no templo, ele lê aquele livro, ele diz, olha, hoje cumpre-se em mim essa palavra ou esta profecia. Era o Cristo que veio quebrando o livro lacrado, o livro da lei, o livro que ele acorrentava o povo. É tanto que Cristo diz, hipócritas, vocês botam cargas, fardos pesados nos homens, do qual vocês não têm coragem de levantar um dedo para ajudar a carregar. Então significa que a lei pesada, Cristo, ele veio abrir esse selo para nós. Cristo, ele veio abrir esse selo. Ele veio abrir esse livro fechado, que era a lei que aprisionava o homem, a lei que limitava o homem. Agora Cristo é profundidade. Paulo diz assim, olha, eu desejo que vocês cresçam em altura, em largura, em profundidade de quê? Do conhecimento de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos dá o entendimento e é que abre os nossos olhos espirituais. Precisamos estar com os olhos espirituais abertos, porque estamos vendo sinais acontecendo nos quatro cantos da terra. Isso é palavra de Deus, mas muito ainda estão agarrados tanto no terreno, que ainda fala, Senhor, a gente tem que pedir sim coisas boas, mas a gente tem que se preparar para o melhor, que é Cristo Jesus vindo nos buscar. Talvez não haja um arrebatamento para mim, para você. Às vezes Jesus volta para mim, para ti individualmente. Verdade. E naquele dia é eu, é você e Deus, não é mais ninguém. É nós e Deus, Cristo e nós. O povo não está enxergando que Cristo está vindo.
Estamos oramos sim, porque o Senhor fala que devemos orar para que haja misericórdia. Mas Deus, Ele não vai mudar a palavra dele. Os sinais estão acontecendo, os sinais da sua vinda. E o povo está tão terreno, está tão agarrado nas coisas, e estão esquecendo que Jesus Cristo está voltando. As coisas vão ficar, e a nossa alma, ela vai embora daqui, ela vai para algum lugar, e ela tem que ir para Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus contou a parábola, que um homem fez um grande celeiro, e se alegrou com aquilo, e diz: olha, agora eu vou derrubar isso aqui, vou fazer o maior, eu vou juntar, eu vou cegar e vou folgar, eu vou ficar sossegado, porque tem muito alimento para me comer ali, né? Muitos anos. A palavra do Senhor vai dizer: olha, louco, se ainda hoje pedires a tua alma, para quem tu tens preparado? O povo está terreno, o povo está buscando, o povo abre a porta daquilo, chave daquilo, mas não querem estar ligado na porta que é Cristo, porque essa porta a qualquer hora ela vai se fechar. Ela está aberta, mas essa porta a qualquer hora ela se fecha para o homem e não vai ter quem abra, porque quando ele fecha, não há quem abre. A porta que eu coloco diante de ti, não há quem feche, porque a porta que eu fechei, se eu fechar, ninguém abre. E se eu abrir, ninguém fecha. Quem é essa porta? É a porta que se chama o Cristo Jesus. A porta que Deus colocou diante do homem é Jesus. Porque a palavra do Senhor vai dizer das virgens, as 10 virgens, que quando elas voltaram, a porta estava fechada. E quem fechou foi quem? Cristo Jesus. Ele diz: olha, eu sou vivo e novo caminho. Eu sou a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, mas eu também sou a porta. Então a porta, se Cristo fechar essa porta, porque Cristo é a porta que Deus estabeleceu para o homem entrar, porque a passagem do céu estava fechada e Cristo veio rasgar o véu para que o homem pudesse adentrar. E essa porta é Cristo. Por isso que fala: a porta que eu coloco diante de ti, o homem não fecha, ninguém fecha, mas se eu fechar, não tem quem abra. Porque se Deus fechar a porta para o homem entrar, não há quem abra a porta para o homem entrar. E a gente precisa pedir Jesus. Claridão e luz para os nossos olhos espirituais, irmãos. Para que haja de misericórdia para nós, precisamos estar nessa palavra que nos guia, porque Jesus Cristo é a luz para nós. Quando temos um encontro com Jesus Cristo, sabemos quem Ele é. Tentamos reconhecer a cada dia a pessoa de Cristo. A gente tem, se somos imitadores de Cristo, temos que refletir Ele. Temos que ter pelo menos reflexo dele sobre nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele é a luz. Se Ele é a luz, o que há em nós é reflexo. É reflexo de Cristo. É reflexo de Cristo. Cristo é a luz do mundo. Então, nesta noite, que o Senhor possa nos conduzir ao caminho. Ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que a gente não venha se agarrar às coisas terrenas. A palavra do Senhor vai dizer: vai buscar primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e as mais coisas Ele fará. Ele vai dar para nós. Entendeu? Então não se preocupe. Se apegue a Jesus Cristo. Queira a Jesus Cristo. Jesus, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Cristo Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Fique com essa palavra, porque eu já fiquei com ela em nome de Jesus Cristo. Amém?